Glória a Deus. Queridos, amém? Tome agora o espaço do seu coração reservado para o Senhor. Amém? Irmãos, nós não estamos mais sozinhos na face da terra. Por onde quer que andemos, tem olhos nos vendo. Tem uma câmera tirando fotos, alguém filmando. Se você passar pelas ruas e olhar assim discretamente, você vai ver nos postes, nos lugares, ou pessoas em sua direção. Tem pessoas que colocam nos seus carros as maquininhas de pegar acidentes, e tem se visto tudo isso. Para Deus essas coisas não são surpresas. Aliás, muitas coisas que hoje existem já existiam no tempo bíblico. Por exemplo, portão automático. Já existia nos tempos de Jesus. Pastor, o senhor está doido? Não estou não. Quando Pedro saiu da prisão, levado até na casa lá, diz a palavra que automaticamente os portões se abriram. Está escrito lá. Os anjos já deram uma forcinha ali, e os portões, sem que ninguém os arrombasse, eles se abriram. Não é novidade para Deus que hoje as pessoas estejam vendo tudo. Eu me lembro quando eu era criança, a gente ficava sabendo de um fato lá no Japão um mês depois, quando saiu no noticiário. Hoje, frações de segundos, todo mundo toma conhecimento. Se por acaso um chefe de estado em qualquer parte do mundo for assassinado, em menos de uma hora, todo mundo estará sabendo. Isso é impressionante. Também não é novidade para o Senhor. Olha o texto que nós vamos ler nessa noite. Abra em 2 Crônicas, no capítulo de número 16. 2 Crônica, capítulo segundo livro das Crônicas, capítulo 16, verso de 1 a 10. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16, verso 1 a 10. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro, vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvido ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu a Eijon, a Dan, a Abel-Maim e todas as cidades armazém de Naftali. Ouvindo isto, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo Judá, e trouxeram as pedras de Ramá, e a sua madeira com que Baasa e a edificara. Com elas edificou Asa a Geba e a Mispa. Se parasse o texto aí,
eu e você poderíamos dizer: que vitória maravilhosa, como Deus foi com o rei Asa, como Deus amava o rei Asa. Mas não para o texto. Verso 7 diz: naquele tempo veio Anania a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste ao Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, aleluia, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedestes loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, nos abençoe nessa noite. Tome nas tuas mãos o teu povo, que está atento para ouvir a tua palavra, e toma-me diante do Senhor, para que eu possa pregar a tua palavra, e ela alcance os corações daqueles que estiverem atentos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os olhos do Senhor estão passando por toda a terra. Isso é impressionante. E ao mesmo tempo Ele consegue passar em todos os cantos da terra. E esse texto que nós lemos é um texto desafiador. Ele vai desafiar a nossa fé, ele vai desafiar o nosso cristianismo, ele vai desafiar a religiosidade daqueles que são religiosos, e vai desafiar a sua crença, aquilo que você crê. É interessante que no meio cristão nós temos alguns jargões ou algumas frases que usamos da boca para fora. Nós falamos que cremos na palavra de Deus. Se você chegar para um crente, perguntar: você crê na palavra de Deus? Ele diz: crê. Eu não vou cutucar aqui, eu não vou perguntar algumas coisas aqui para que ninguém fique envergonhado. Mas se eu perguntar algumas coisas, você vai falar: nisso eu não creio, não. Nós falamos outro jargão, que mantemos relação com Deus, ou relacionamento com Deus íntimo, de filho para pai, de pai para filho. Quando foi a última vez que você acordou e disse assim: papai, bom dia, o que o senhor tem para falar para mim hoje? Quais são as suas ordens? O que o senhor quer fazer comigo hoje? Para onde eu vou? Não, eu acordo assim, já estou atrasado para chegar na companhia, e eu tenho que correr muito, porque senão não vai dar certo o dia hoje. E no meu caso, além disso, eu tenho que chegar à noite, amanhã ainda tenho reunião de oração, e tem mais isso, e tem mais aquilo, e assim por diante. Mas na nossa boca nós temos prontamente: nós mantemos relacionamento com Deus. Propagamos que oramos a Ele e pedimos porque cremos no seu poder, porque cremos no seu conhecimento, porque cremos na sua capacidade de estar em todo lugar, como o texto aqui diz.
Os teólogos chamam isso de onisciência, onipotência e onipresença. Eles chamam isso, e de tudo isso a gente fala: eu creio piamente nisso. Irmãos, mas na prática, no dia a dia, no vamos ver, nós revelamos totalmente o contrário. Quando nós estamos a sós, fisicamente, nós pensamos que estamos a sós, interiormente ou emocionalmente, que ninguém, ou espiritualmente, que ninguém está nos vendo. Nem percebemos a onipresença de Deus quando estamos a sós. Alguns até falam sozinhos, e aí é aquela viagem. Você sabe o que você pensou de bom, de ruim, de mal. Nos esquecemos por completo que Deus é onipresente, que está em todo lugar. Quando vem uma enfermidade séria, nós começamos a pensar e a duvidar da onipotência de Deus. Por que Ele não nos cura? Quando nós fazemos algo em oculto, sem que ninguém veja, subestimamos a onisciência de Deus. Ou não é verdade? Então nós usamos expressões cristãs, mas não praticamos. Eu estou falando por mim, viu, gente? Talvez você fale: pastor, você está totalmente enganado. Eu sou 100% coerente com tudo o que o senhor está falando aí. Vamos ver quem foi o rei Asa. E qual foi a sua percepção acerca de Deus. Porque o negócio ficou sério para ele, quando Anani falou assim: os olhos de Deus passam por toda a terra. Preste atenção. Nesse momento, os olhos de Deus estão passando por toda a terra. Irmãos, eu não consigo entender muito isso. Mas ele está vendo aqui no Japão ao mesmo tempo. Ele está vendo lá dentro da casa da sua tia, lá no Brasil, e está enxergando lá dentro do Vietnã. Tudo. Porque Ele é onipresente. Os olhos dele estão passando por todos os lugares. E vamos ver qual foi a percepção que Asa tinha disso. E como é que ele via a Deus. A primeira coisa que os textos anteriores falam é que esse homem era um empreendedor espiritual. Ele era alguém que construía a vida espiritual dele e da nação. Ele foi o primeiro a reformar o templo construído por Davi e Salomão. Irmãos, depois de Davi, que foi tetaravô do rei Asa, passaram 3 reis, num período de 100 anos. E nesse período entre Davi e o rei Asa, 3 reis conseguiram fazer com que Israel já deixasse o templo e as coisas sagradas ruins. 3 gerações apenas. Talvez você seja crente igual Davi, mas será que a sua 3ª geração para frente será? Asa já era a 4ª geração. E quando ele começou a reinar, a situação era tão séria que o reino já estava dividido há 20 anos. Reino do norte e reino do sul. Ele era rei de Judá e de Benjamim,
e o outro era rei de todo Israel, das 10 tribos. E essa confusão fez com que os dois reinos, o mesmo povo, do mesmo bojo que o Senhor salvou, viessem a brigar. Israel queria dominar Judá e Benjamim. E Asa, ele era um homem espiritual. Mas o seu país, as suas 2 tribos, o reino de Judá, estava experimentando uma guerra interna e uma guerra externa. De fora vinham as 10 tribos contra ele, e de dentro uma podridão espiritual muito grande. E esse rei, ele, como empreendedor, como um homem visionário espiritual, começou a fazer uma renovação espiritual em Judá. Imagine a responsabilidade desse líder, desse governador. Ele era um empreendedor espiritual. Meu negócio é consertar o reino espiritualmente. Segundo, ele era sensível à voz de Deus. Capítulo 15, verso de número 2, diz que ele ouviu a voz de Azarias. Azarias deu um recado claro para ele. Azarias disse assim: o Senhor está convosco, Asa, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Se o deixardes, ele vos deixará. Vejam o recado de Azarias. Ele chegou para Asa e falou: menino, o negócio é muito simples. Se você buscar o Senhor, você vai encontrá-lo. Ele vai se deixar achar. Eu gosto dessa expressão de Azarias. É como um pique de esconde-esconde entre 2 crianças. Um começa a procurar e o outro está bem escondidinho. Ele se cansa e fala: não, vou deixar meu irmãozinho me achar. Sai do lugar, diz: eu estou aqui. Azarias está dizendo isso para Asa. Se você buscar ao Senhor, Ele vai ter prazer em se mostrar para você. Aleluia. Ele vai ter prazer em se abrir para você. O recado foi simples. Você busca, você vai tê-lo. Você não busca, você não irá encontrá-lo. Posso te perguntar: você tem buscado o Senhor? A sua vida está assim: onde está Deus? Por que eu não o encontro? Isaías diz assim, Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus quer ser encontrado por nós. O verso 8 do capítulo 15 diz que Asa ouviu Azarias, tomou ânimo, lançou fora as abominações dos territórios de Judá e de Benjamim, porque o povo estava cheio de idolatria, cheio de ídolos já, havia construído imagens de tudo quanto é jeito, parecia algumas coisas que a gente vê lá no Brasil, igrejas imensas, cheias de ídolos. Assim estava o templo. E simplesmente Asa falou: chega! Ele mandou destruir tudo. Ele foi lá no altar e renovou o altar. Ele falou: hoje nós vamos fazer um sacrifício para o Senhor. Mandou matar 700 bois e 7.000 ovelhas. Irmãos, imagine isso.
só para o Senhor. Ele tinha uma mãe que não era muito legal, não. A mulher era uma carne de pescoço. Ele depôs a mãe do cargo de rainha. Ele chegou diante da nação e falou: está vendo essa megera aqui? Ela não é mais rainha de Israel. Irmãos, o camarada estava tão compromissado com Deus que ele abriu mão da própria mãe, porque ela achou um jeito de colocar lá dentro do templo a imagem da deusa da fertilidade, chamada Aserá. Irmãos, se você entrar na internet e olhar a imagem de Aserá, você vai ver que é uma imagem de sexo explícito. Será que essa mulher era boazinha? Verso 16 do capítulo 15. Ele reformou, ele foi sensível à voz de Deus. O verso 17 do capítulo 15 diz assim sobre Asa: o seu coração foi perfeito. Repita comigo: o coração de Asa foi perfeito. Mas mesmo ele sendo um homem sensível, ele tomou decisões erradas. Pode ser que você, sendo sensível a Deus, tome decisões erradas na sua vida. Por isso, nós devemos viver a vida cristã dia após dia. Não existe um estágio. Hoje eu estou completamente perfeito. Foi perfeito ontem. Hoje, ele estava sitiado numa guerra civil, cercado. Mas ele era um estrategista, um cara inteligente. Ele falou simples: vou fazer aliança com o rei da Síria, com Ben-Hadad. Ele vai me ajudar, vai atacar os meus irmãos israelitas, e eu vou ficar livre, e eles vão afrouxar o cerco. Dito e feito, fez aliança com Ben-Hadad. Os israelitas saíram de Ramá, e Asa, com o material que eles deixaram ali naquela cidade de Ramá, construiu 2 cidades. Tinha muita coisa. O rei de Israel já estava tomando conta de Ramá, estava sitiando Jerusalém, estava colocando o rei à prova, e ele achou que era inteligente fazer aliança com o rei da Síria. Aí Deus enviou o profeta, o vidente Anani, e esse profeta declarou 2 coisas para o rei Asa. A primeira coisa que ele disse é: você é um homem sem memória e não confia no Senhor. Quantas vezes Deus já te abençoou? Quantos livramentos Ele já te deu? E facilmente você perde a memória, esquece de tudo isso. Anani virou para ele e falou: você é um camarada sem memória. Verso 7 do capítulo 16, ele diz assim: naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Verso 8 diz assim: acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos.
Irmãos, Deus estava se referindo ao capítulo 14, no verso 11, quando Deus disse assim, ele chegou para Deus, fez uma oração, o rei Asa, quando esses dois exércitos marchavam contra Judá, e Asa ficou desesperado, chegou diante de Deus e fez uma oração, assim, Senhor, além de ti não há quem possa socorrer, numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ele está dizendo, eu sou fraco, e veio um poderoso contra mim. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Anani lembra ele, falou, você confiou em Deus, quando os outros dois reinos vieram contra você, e Deus te livrou. Agora você vê uns gatos pingados lá de Israel, você chama os sírios. Ele diz, os sírios já estavam nas tuas mãos. Qual a consequência disso? Irmãos, existem coisas preparadas para nós nos céus que escapam das nossas mãos, que nunca mais chegarão às nossas mãos. Eu tive um colega, ele tinha um ministério esplêndido, e todos nós que o conhecíamos sabíamos que ele iria ocupar os lugares mais altos dentro do cenário nacional, no meio evangélico, que Deus tinha preparado isso para ele, mas ele cometeu alguns erros e saiu da presença do Senhor. Tinha sido preparado para ele, tinha sido preparado para Asa. Anani está dizendo, Asa, o rei da Síria estava nas tuas mãos. Deus tinha coisas maiores para Asa, e ele deixou escapar. Deus tem coisas grandes para a sua vida, e talvez você esteja deixando escapar, deixando passar, por causa do estilo de vida que você, ou eu, ou nós estejamos levando. Coisas grandes, irmãos. Estas coisas podem escapar pela falta de confiança no Senhor. Não confiamos no Senhor. Pela infidelidade, pela inconstância, pela falta de renovação espiritual, pela mesmice. Você acorda na segunda-feira, a vida é a mesma, não tem nada de novo. Chega no domingo e fala, será que hoje eu vou na igreja ou não? Se eu não estiver muito cansado, eu vou. Se eu estiver, eu vou ficar aqui em casa mesmo. Quarta-feira eu escuto o vídeo. Irmãos, essas coisas podem nos roubar aquilo que Deus tem preparado para nós. A Bíblia mostra relato de homens que perderam projetos inteiros por causa da desobediência. Quando Deus chamou Moisés e Arão, Deus disse, vocês dois irão guiar o meu povo até a terra prometida. Mas a violência de Moisés, quando feriu a rocha, ele não entrou na terra prometida. Arão não entrou na terra prometida.
Eles entraram na Canaã celestial, nós cremos nisso. Sansão, juiz, morreu porque quebrou votos do Senhor. Aí alguém fala: Deus havia determinado aquilo para ele. Não! Foi a desobediência dele é quem produziu aquilo. Hebreus nos fala que Esaú buscou com arrependimento, mas não encontrou, buscou acertar, mas não encontrou tempo de arrependimento. A segunda coisa que Anani declarou a Asa está no verso 9. Diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. O seu coração não é totalmente do Senhor. Anani falou: Asa, o seu coração não é totalmente do Senhor. Sabe o que Deus pede na Bíblia? Filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o controle da sua vida. Dá-me o centro das suas vontades. Dá-me o teu coração. É aí que entra a onisciência de Deus, a onipotência e a onipresença de Deus. Os olhos deles estão passando por toda a terra. Está lá dentro da sua casa. Aleluia. Está dentro do seu escritório. Está lá no lugar do seu trabalho. Está nos seus negócios. Está na forma como você trata os seus irmãos. Está naquela ocasião que você, ou eu, ou nós somos indiferentes com o próximo. O que eu gosto desse texto é que os olhos dele estão passando por toda a terra, vírgula, para mostrar-se forte para com aqueles que o coração é totalmente dele. Aleluia. Isso vai fazer uma diferença muito grande, se você entender agora. Se o seu coração não é totalmente dele, não espere a força de Deus em seu favor. É isso que está dizendo o texto, ou não é? Os olhos dele passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus não age na minha vida. Não age porque, entre aspas, é um Deus fraco. Ele não se mostra forte para você. Para quê? O seu coração não é totalmente dele. O meu coração não é totalmente dele. Para que ele vai se mostrar forte? Irmãos, não sou eu que escrevi isso aqui. Essa revelação não veio para mim. Está lá no livro de Crônicas. Se você tem algum problema com essa questão, vai resolver com Deus. Fala: Senhor, o Senhor não deveria ter escrito isso, porque isso me compromete. O meu coração é dividido. Eu não adoro só o Senhor. Eu não sirvo só o Senhor. Eu gosto de outras coisinhas mais. O meu coração ali está reservado para alguns outros ídolos. O meu coração está reservado para algumas outras pessoas. Meu coração está reservado para minha esposa. Idolatramos a esposa, o esposo. Irmãos, isso é tão patológico que às vezes nós tomamos a defesa de um filho errado.
O filho está errado, para mostrar que nós somos mãe e pai. Assim, nós passamos a mão na cabeça quando alguém nos confronta. Quando alguém chega até nós e diz: ó, seu filho está com um comportamento errado. Irmãos, uma das profissões, se a gente pode chamar de profissão, mais difíceis na face da terra, é de pastor e de conselheiro. Quer ver uma ovelha ficar com raiva? É você chegar para os pais e falar assim: ó, seu filho está com um comportamento errado. Ele logo vai mudar de igreja. O pastor está chato demais. Ele não olha o filho dos outros. Mal sabe ele que ele já foi na casa do outro casal e falou. O nosso coração é assim. Será que ele é totalmente do Senhor? Se a gente olhar o profeta que agia na época de Jezabel, que não se calou diante de Jezabel, ainda que a morte fosse a recompensa pela fidelidade do profeta ao Senhor. Coitado de Elias. Jezabel tinha um ódio tão grande que ela mandou 50 homens para irem buscar a Elias. Quando encontraram Elias, eles disseram: Elias, apareça, porque Jezabel te quer. Mas eles fizeram uma saudação assim: homem de Deus, para Elias. Aí o homem de Deus falou assim: se eu sou homem de Deus, se fosse eu lá, eu ia falar assim: muito obrigado por você reconhecer que eu sou um homem de Deus. Manda avisar lá para aquela megera que eu não vou. Ele olhou e falou assim: se eu sou homem de Deus, desce fogo do céu e mata todo mundo aqui. Todo mundo foi consumido. Aí chegou a notícia lá para Jezabel, e ela falou assim: manda mais 50. Ela pegou o seu principal general, e ele foi na frente. O marchante chegou lá: homem de Deus, Elias. Elias podia ter falado assim. Aí veio uma patente mais alta, veio o general. Ele podia contemplar igual uma cambada de pastores contempla. O cara chega lá e fala assim: o deputado fulano de tal está aqui na sua igreja hoje, o senhor dá a palavra para ele. Puta, que honra! Nós vamos ter um deputado hoje aqui. A síndrome de Geazi, o que vai vir de recompensa por isso? Aí o general, homem de Deus, e Elias olha assim e fala assim: se eu sou um homem de Deus, desce fogo dos céus. Mais 50 morreram, junto com o general. Mas a megera não desistiu. Mandou outro grupo. Quando o cara foi se aproximando, ele ajoelhou e falou assim: Elias, tem misericórdia. Não quero nada não, mas o senhor pode ir lá. Aí aparece um anjo do Senhor do lado de Elias e fala: Elias, vai lá, desce, vai lá no palácio. E determinou, porque Elias tinha dito que Acasias, o rei que havia substituído Acabe, iria morrer e não iria sair da cama, iria morrer ali. Elias vai, entra na frente de Acasias, e quando ele deixa a presença de Acasias, ele morreu. O rei.
disse Anani para o rei Asa: não confie na sua história bíblica cristã, não. Ah, porque no passado eu fiz isso, fiz aquilo, fui isso, fui aquilo outro. Ninguém aqui desse auditório, me incluindo, fez mais do que o rei Asa. Ninguém aqui construiu uma história tão poderosa quanto a do rei Asa. Mas ele, num determinado momento, achou que poderia deixar de confiar no Senhor. Senhor Jesus. Achou que a aliança com homens era mais importante do que a aliança com Deus. Não troque a sua aliança que você tem com o Senhor por nada. Amém. Se a sua esposa enlouquecer como a esposa de Jó enlouqueceu, fale como Jó, falas como uma louca qualquer. Não abandone o Senhor. Se o seu esposo começar a delirar como Geazi, não lhe dê ouvidos. Não abandone o Senhor. Não deixe o Senhor. Não deixe. Irmãos, eu fico pensando em como homens que tiveram mais privilégios do que nós, como eles deixaram o Senhor. Quantos aqui já viram o Mar Vermelho se abrindo? O Jordão, menorzinho um pouco. Quem viu o maná cair dos céus? Pois esse povo que viu tudo isso, lá no deserto, quando Moisés, o líder em que eles colocavam os olhos, subiu para conversar com Deus, ficou só 40 dias lá, um versinho, um bate-papo à toa, de 40 dias. Eles deveriam ter aprendido com isso, né? Outra conversa longa que Moisés está tendo lá com Deus. Deve vir coisa boa aí para a gente, né? Não. Moisés está demorando. Deus se esqueceu de nós. Vamos fazer aqui um bezerrinho, igual aqueles que a gente via lá no Egito. Vamos fazer uma imagem aqui, um Deus para a gente ver. Sabe quantas pessoas entraram na terra prometida daquele povo que fez? Josué e Caleb. Josué e Caleb. Nem Moisés. De toda a multidão que saiu. E os que eram abaixo de 20 anos de idade. Sabe por quê? Porque o coração deles não era inteiramente do Senhor. O seu coração é inteiramente do Senhor. O meu coração é inteiramente do Senhor. Ou eu ainda dou umas titubeadas aí? Queridos, os olhos do Senhor passam por toda a terra. Eu sei que as house cleaners de hoje têm muito mais cuidado no trabalho. E eu vou avisar para vocês que são house cleaners, faz bem feito, viu? Porque tem câmerazinha até no botão da tomada na casa dos americanos. Faz bem feito. Porque pode aparecer um dia na vida e falar assim: não quero mais o seu serviço. Por quê? Não quero. A Ana tinha uma help. E um dia a mulher chegou para ela e falou assim: minha filha, não quero mais o seu serviço. Mas por quê? Porque a sua help abriu uma garrafa de vinho que custou $10.000.
pode ser? A senhora quer ver as imagens? E a gente teme. A gente vai com todo cuidado, porque tem um olhão ali olhando a gente assim, ó, olho do patrão. E Deus, que os olhos dele passam por toda a terra. Hein? Mas ele não passa para fazer mal. Ele passa para fortalecer o coração daqueles que são totalmente dele. Que bênção! Então ele olhou e falou assim: Asa, dessa vez eu estou passando e não deu, né, meu filho? Eu sei que o seu coração nunca foi meu. Cavalo aí, ó. Deus estava dizendo: eu tenho prazer em revelar o meu poder àquele que me deu o seu coração. Eu tenho prazer em cumprir os projetos dos meus filhos. Aleluia, Jesus. Irmãos, esse texto revela que Deus está atento, não está dormindo, e que passa por toda a terra. Quando Deus passa e vê corações divididos, que não são dele, o texto diz que ele libera as guerras. Foi o que Ananias disse: a partir de agora você vai ter guerra. Aí é uma frustração em casa, é uma desgraça, é uma briga, é peleja, e nada dá certo, e tudo dá errado. Deus liberou as guerras. Você não quer ser meu, eu libero as guerras. Você pode lutar sozinho as suas guerras, ou você pode ter a participação de Deus. Você é quem escolhe. Pode escolher: não, eu quero ter Deus do meu lado. A Bíblia diz que os 3 anos finais de Asa foram cruéis. Ele teve uma enfermidade nos pés muito graves. O que significa isso? Verso 12 do capítulo 16. Deus estava dizendo assim: Asa, eu te impeço de caminhar. Eu te impeço de realizar os projetos que você imagina, enquanto você não se arrepender. O verso 12 diz que ele não recorreu ao Senhor, mas recorreu aos médicos. Existem algumas doenças que só o Senhor pode curar, especialmente as doenças da alma. Só Ele pode curar. Asa foi acometido de ira, se indignou contra o profeta Anani. Ele mandou prender o camarada, colocou no tronco e passou a oprimir o povo. Está aí. Esse é o texto que diz: os olhos do Senhor passam por toda a terra. Eu quero que quando ele... Aliás, ele está fazendo isso agora. Ele veja o meu coração e fala: é totalmente meu, vou fortalecer mais um pouco. Amém. Os projetos dele vão continuar andando. Você tem algum projeto que já foi abortado? Alguma coisa que você sabe que era para ser sua? Não estou falando material, não. E você nunca alcançou. Já parou para pensar nisso? Essa é a noite que o Senhor quer um concerto comigo, com você, conosco. Quer passar e olhar para nós e nos fortalecer.
Para Josué ele disse: ser forte e corajoso. O lugar onde você pisar será teu. A outro ele diz: não te mandei eu? Eu quero que, isso é pretensão minha, mas eu vou falar assim mesmo. Eu quero que amanhã de manhã você acorde e diga assim: Senhor, pode passar os olhos sobre a minha vida. Passa tranquilo, Senhor. Passa que o meu coração é totalmente teu. Fortalece. Fortalece, Senhor. Fortalece. Estamos na tua presença, Senhor. Eu sei que o Senhor já passou os olhos e tem passado os olhos todos os dias sobre as famílias da tua igreja. Eu sei que o Senhor tem renovado o nosso coração e tem famílias aqui que têm sido fortalecidas pelo Senhor. Deus, não deixe com que nenhuma família que está debaixo desse pastoreio deixe de ser fortalecida pelo Senhor. Os teus olhos alcancem cada família da igreja, fiel ao teu santo nome, no nome do Cordeiro Santo de Deus é que oramos.